Pois é, especialistas e autoridades estão descrevendo esse apagão como inédito por causa da grande escala e do impacto que teve, ao mesmo tempo, na energia, transporte, telecomunicações e serviços básicos. Como a gente viu na reportagem, as causas ainda estão sendo investigadas. É claro que essa situação caótica acende um alerta no mundo todo, inclusive faz a gente aqui no Brasil pensar em como é a segurança no nosso sistema de energia, por exemplo. Então, para ajudar a entender essas questões todas, a gente faz conexão com o Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de crise. Gerardo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão. Boa tarde, Kelly, e todos que nos acompanham. Bom, primeiro a gente precisa entender um pouquinho como que são os sistemas de geração de energia lá na Europa, né? Porque, claro, as causas vão ser investigadas ainda, mas só para deixar todo mundo no mesmo pé, né? Para a gente entender qual é o sistema e o que pode ter causado esse apagão. O sistema elétrico europeu, ele conceitualmente, né, falando assim, de uma maneira macro, ele não é muito diferente de como funciona o nosso sistema do Brasil. Então, nós temos ali usinas geradoras de energia, não importa qual tipo de usina, se é usina hidrelétrica, se é usina nuclear, se é usina eólica, se é um tipo de fonte de energia solar. Muitas vezes as pessoas acham que o apagão acontece por causa do tipo de fonte. Não tem relação, porque todas elas convertem a energia, seja solar, eólica, em energia elétrica. Por quê? Porque os nossos eletrodomésticos são movidos por energia elétrica. Os nossos computadores, as indústrias também priorizam o uso da energia sob a forma de energia elétrica. Então, por causa disso, as nossas sociedades elas são muito dependentes dessa malha de distribuição. E na Europa, a malha é interligada, são países diferentes, seria o equivalente aqui aos nossos estados no Brasil, mas é claro, por serem países diferentes, às vezes com um idioma diferente, prática diferente, regramentos diferentes, tecnologias diferentes, um pouquinho mais complexo, mas é similar ao nosso sistema. E a forma de proteger esse sistema, desde do projeto, incluir redundância, folga de potência nas usinas. Então, você tem como, na hora de um evento, de um transiente, seja ele de que origem for, desde uma tempestade, um terremoto, uma sabotagem, um ataque cibernético ou simplesmente uma falha de um equipamento de uma usina, não importa, mas devido às redundâncias, o sistema consegue absorver aquilo e se reorganizar rapidamente antes que haja o apagão. Quando existe o apagão, isso mostra que houve ali algum problema, uma falha maior. Uma falha, porque não é esperado que ocorra um apagão num país inteiro, em dois países, até atingindo um terceiro, que foi o caso do sul da França, a Espanha e Portugal. Então, esse é um ponto de atenção, porque o sistema europeu ele é confiável e resiliente. E até então nunca passou por uma situação tão grave como essa. Imagine aí o impacto de uma sociedade tão dependente da energia elétrica. A gente já sentiu um pouco disso no Brasil. Não só o impacto no momento, mas a dificuldade em retornar a um sistema complexo como esse. Pois é, né? Porque além do apagão, existe esse ponto que você colocou agora, que é justamente a dificuldade de retomada, né? Então, hoje é impensável a gente ficar sem energia elétrica. Já que você citou a questão da redundância, vamos olhar aqui para a gente um pouquinho. Como é que estão os nossos sistemas de redundância aqui no Brasil? Nós, de repente, ser um único país, né, nessa área toda, a gente teria uma maior agilidade para a retomada? Qual que é a análise que você traz para a gente? Um ponto interessante é que nós acabamos aprendendo um pouco com os apagões. Que os apagões aconteceram no Brasil há cerca de 20 anos atrás e nós criamos, sim, mais opções. Nós temos usinas térmicas que entram em operação, movidas a gás, e outras usinas movidas a óleo, a diesel, que elas ficam paradas, tema de que os níveis dos seus reservatórios estão baixos, elas começam a entrar em operação. E claro que manter essas usinas desligadas durante a maior parte do tempo, isso tem um custo que acaba repercutindo na conta
de cada um de nós, né, na conta de eletricidade. Então, por isso tem as bandeiras, justamente quando você precisa usar uma fonte de energia mais cara. Então, de certa forma, aqui no Brasil, a gente aprendeu um pouco e conseguimos fazer uma boa lição de casa no sentido de que a eólica se desenvolveu bastante, a solar também, então nós temos uma das matrizes mais limpas do mundo, mas, é claro, as cidades continuam crescendo e a gente precisa manter isso e manter essa corrida que é sempre a demanda de energia contra os recursos para produzi-la. Já a Europa, ela tem um cenário muito mais consolidado e com tecnologias muito amadurecidas no sentido de manter a robustez. Mas o fato é que a surpresa de acontecer um evento como esse, encontrar uma população até menos preparada do que a nossa. A gente já está mais ou menos acostumado, mas não tem como. Qualquer apagão é uma questão de horas. Você tem uma fase inicial onde você consegue manter baterias. Aqui nos depoimentos a gente ouviu, as iluminações de emergência acabaram, né? Por quê? Porque são baterias, elas vão terminando, a bateria do celular, então o sistema vai todo degradando quando se prolonga. E como eles têm menos prática de voltar, então, isso demora mais, é mais complicado, e a população tem menos prática para lidar, vai gastando bateria, ou tem desinformação, razões erradas, pânico. Então, tudo isso é um aprendizado também, lembrando que é uma fragilidade dos nossos tempos. No século XXI, as cidades são muito dependentes, na verdade, toda a nossa organização social é dependente da energia elétrica, e ela pode sim passar por situações extremas de apagão. Bom, e com certeza, né, a gente espera saber, e eles também, obviamente, o que de fato causou para corrigir o problema e, de fato, ter esse aprendizado que você menciona. Foi muito importante para a gente ter você hoje aqui com a gente, Gerardo, para a gente entender melhor todo esse contexto, viu? Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigada. Uma boa tarde, até a próxima. Até.